nome é Arthur, eu vou apresentar sobre GNU Linux. É uma distribuição um pouco diferente do que a gente vê de costume. E eu vou falar um pouco meio rápido, se alguém tiver dúvida pode me parar e eu vou, em tese, ter uma sessão de dúvidas no final. Mas são muitos slides e é bastante coisa. E vamos lá. Primeiro, a apresentação é Creative Commons, tem ali o link para baixar os slides, que é o que eu usei aqui também. Mas o link também está no final da apresentação, então não precisa anotar agora se alguém quiser. Tá? Um pouco sobre mim, meu nome é Arthur, mas todo mundo chama de Tutu. Eu tenho uma conta no Mastodon que também vai estar a URL no final da apresentação, e uma página pessoal associada ao MUSP. Tá? E eu estou contribuindo para o Geeks já faz um aninho, mais ou menos, acho que um pouco menos. Tá? E o resumo da apresentação é isso. Eu vou falar primeiro o que é o Geeks, vou tentar incentivar vocês, pelo menos vocês prestarem atenção nos próximos 50 minutos do que eu estou falando aqui para vocês. Uma coisa que Geeks se importa muito é com reprodutibilidade, então a gente vai falar de compilações e implantações reprodutíveis. Depois eu vou falar um pouco sobre como vocês podem contribuir se tiverem interesse. Tá bom? Primeiro, a pronúncia de Geeks é Geeks, que nem o nerdzinho em inglês mesmo. Ele é um gerenciador de pacotes e uma distribuição Linux. Então, aqui a gente pode literalmente fazer o Geeks install, remove, search, vim, por exemplo. Eu vou instalar o pacote vim, posso fazer um upgrade e vai ter uma distribuição inteira em torno desse gerenciador de pacotes. Geralmente, quando o pessoal quer muito diferenciar Geeks, o gerenciador de pacotes, do sistema operacional da distro, o pessoal fala Geeks System para o sistema operacional e só Geeks para o gerenciador de pacotes. Mas eu vou falar Geeks para as duas coisas, que é uma terminologia que o pessoal está usando mais recentemente. Tá bom? Mas nesse mar gigante de distribuições que a gente tem hoje, no DistroWatch, acho que ele conta com 470 distribuições diferentes, o que o Geeks traz de novo para poder se justificar como uma distribuição ali, sabe? A primeira coisa, e que é muito bom, é que você pode instalar pacotes sem boot, repor do usuário. Tu roda Geeks install remove ou também search vim, e você vai instalar vim no seu usuário. Você não precisa de boot para fazer isso. Então, você instalou o vim, o usuário que está compartilhando na sua máquina não tem vim, e se essa pessoa instalou o vim, depois deletou, removeu, isso não vai influenciar no seu ambiente. Isso é ótimo se você precisa de um laboratório de máquinas, por exemplo, e você quer dar essa liberdade das pessoas poderem instalar pacotes, mas você não quer dar boot para essas pessoas na máquina porque boot é péssimo para o usuário, tá bom? Além disso, Geeks fornece mecanismos de rollback, então você pode fazer o equivalente ao apt update, que é o Geeks pull, e Geeks upgrade para fazer um apt upgrade. E se alguma coisa quebrou na tua máquina, ou você não gostou do que aconteceu, ou você só se arrependeu e quer voltar atrás, você pode usar a opção rollback, e ele literalmente vai voltar um passo atrás. Então, se você quebrou produção e está usando o Geeks, você pode desfazer rapidinho o que você fez. Tá? Além disso, você ainda pode fazer um tipo de rollback mais forte, que é voltar para gerações anteriores na sua máquina. Toda vez que você instala Geeks, alguma coisa com Geeks, ou você deleta alguma coisa usando o gerenciador de pacotes do Geeks, você vai gerar uma nova geração da sua máquina, que é referenciada por um número. E se por qualquer motivo você quer voltar, sei lá, 10 gerações atrás, pode rodar esse comando aqui, vai reverter para aquele estado da máquina. Então aqui eu instalei Vim, depois Git, depois Firefox, depois OpenSSH, e sei lá, se eu me arrependi do Firefox do OpenSSH, eu posso voltar para o Git, voltar para a geração 2 rodando esse comando. Tá bom? Além disso, o Geeks traz imutabilidade. E isso aqui é uma coisa que eu uso todo santo dia. Você pode criar uma shell, e nessa shell, e somente nessa shell, vai ter um pacote a mais instalado. Você não instala ele no seu ambiente, você não instala no seu sistema todo, só naquela shell. Você fechou a shell, aquele ambiente sumiu. Não é container necessariamente, mas pode ser um container se você colocar a flag --container ali, que é a segunda linha. Nesse caso, a primeira linha fala que é só para gerar uma shell com todo o meu ambiente, mais o comando tree, o pacote tree, e a segunda linha com --container não vai trazer o meu ambiente todo, vai ficar só com aqueles pacotes ali. O tree, utils, diffutils e curl. Além disso, o Geeks também é muito bom para desenvolvedores e você pode incluir na sua shell todas as dependências que você precisa para compilar um dado pacote, usando a opção Transverse Development. Então, por exemplo, essa terceira linha aqui, eu usei num workshop de contribuição para o Linux que a gente teve na MiniDebConf. E eu entrei com o meu computador, que é esse aqui, de um jeito, e eu saí do mesmo jeito. Porque para fazer aquele ambiente de teste, para o workshop, eu usei um ambiente efêmero, que é esse daqui. No caso, eu incluí todas as dependências do pacote Linux, que é o Linux,
Bootstrap para gerar o ambiente, Cable para rodar o kernel e o Python, o Virtual Environment para instalar os outros pacotes de Python que eram relevantes para o workshop. Mas se vocês notarem, a lista de pacotes começa a ficar meio grande. E quando você começa a falar de projetos maiores, ou talvez projetos que não sejam pacotes de geeks, essa lista vai começar a ficar assim, impossível de você gerenciar. Além disso, talvez você queira guardar algumas variáveis de ambiente que você sempre quer spawnar nessa sua shell imutável. Para fazer isso, você vai escrever um manifesto, que é esse daqui, que no caso solicita 3 pacotes, e passar o manifesto para o seu geek shell. E aí, isso daqui vai ler e vai, parsear isso e gerar basicamente aquele mesmo comando, só que versionado num arquivo. Você pode guardar, versionar com Git, guardar junto com o seu projeto. Então, você vai ter um ambiente versionado junto com o seu projeto, que é ótimo. Tá? Além disso, de tudo isso, Nix usa um sistema de implantação puramente funcional, que é muito parecido com o Nix OS. Alguém conhece Nix? Não conhece Nix? Você conhece? Ufa. E eu presumo que ninguém conheceu Gigs, então, eu sabia conhecer Gigs. Tá. Então, ele tem um jeito muito diferente de distribuições tradicionais de organizar software na sua máquina. Eu vou explicar disso na segunda parte dessa apresentação. Mas uma coisa legal desse sistema de implantação é que você consegue descrever todo o seu sistema com um arquivo global de configuração, que é o /etc/config.scm, e para cada usuário você pode descrever todo o ambiente dele com outro arquivo de configuração que fica na home. O nome não precisa ser aquele xhomeconfig, pode ser qualquer arquivo scheme. Tá? Com esse arquivo de configuração escrito, você consegue gerar, por exemplo, uma máquina virtual que é um clone da sua máquina. Então, todos os pacotes que estão no seu sistema, se funcionou na sua máquina, mas não funcionou na máquina do coleguinha, você pode gerar uma máquina virtual, que em tese vai funcionar aquele dado software, e passar a máquina virtual para o colega, e aí ele vai botar na máquina dele e vai funcionar em tese. Tá? E também Gix tem uma parada que é meio sabor Ansible, assim. Você pode colocar um IP no arquivo de configuração do machine e mandar um Gix deploy, e o Gix já vai fazer um SSH para essa máquina e implantar a configuração que está nesse machine.scm naquela máquina. Então, o Gix tem muito dessa parada de ser uma infraestrutura como código. Você descrever todo o ambiente como um arquivo, especialmente, e converter esse arquivo numa implantação. E a melhor parte disso é que... Mas antes disso, você também pode gerar pacotes com Gix. O próprio gerenciador de pacotes também é o compilador de pacotes dessa distribuição. Você roda um Gix e o de HTOP vai compilar o pacote HTOP para você. Você pode gerar imagens de Docker a partir de manifestos, com um gitspec-fdocker, ou gerar também pacotes de Debian com manifestos. Existem outros formatos de empacotamento. Você pode gerar pacotes RPM e alguns starpops, mas esses são os principais, são os mais relevantes para o público aqui. Tá? E a melhor parte é que você consegue fazer tudo isso com reprodutibilidade. Reprodutibilidade é você se dividir em duas partes. A primeira é de binários reprodutíveis, que é essencialmente você conseguir compilar o mesmo binário com a mesma hash em qualquer ambiente, ou você determina o ambiente para gerar essa hash. E implantações reprodutíveis é você realmente conseguir pegar um sistema que está num laptop ou numa máquina e passar para outro e tudo vai funcionar, a priori. Tá? A gente vai falar mais sobre isso na próxima sessão, mas o legal é que o Gix consegue fazer isso muito bem. Tá? Muito bem. Tipo, a proposta da distribuição é fazer isso. Além disso, também propõe você conseguir fazer uma reprodutibilidade de longo prazo. Que o que a gente consegue reproduzir hoje, a gente consegue reproduzir daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 10 anos. Para isso, você vai precisar de 2 arquivos. O manifesto, que é aquele arquivo de descrição de ambiente, e um arquivo channel.scm, que vai tirar a versão do repositório de pacotes que você está usando. E aí, com esses 2 arquivos, você consegue, por exemplo, gerar de forma determinística uma imagem de Docker com esse comando aqui. Tá bom? E você gera isso hoje, gera amanhã, gera daqui a 10 anos sem nenhum problema. E aí a pergunta é como ele faz isso, né? Porque é uma promessa meio grande e é muito trabalho envolvido. E a ideia dessa apresentação também é mostrar que é um trabalho muito interessante, que espero que desperte algum tipo de interesse em vocês para Gix. Tá? Então vamos primeiro falar de binários reprodutíveis e depois a gente vai falar de implantações reprodutíveis. E eu vou explicar um pouco também desse sistema do Nix OS. Então, vou fazer uma pausa para água.
eu acredito que o pessoal esteja um pouquinho familiarizado com a ideia de compilação, o que é uma compilação, mas só para a gente deixar todo mundo no mesmo pé, assim, de igualdade, compilar para a gente vai ser pegar código-fonte, juntar com o compilador e algumas bibliotecas pré-compiladas e gerar um artefato com isso. Tá? Artefatos podem ser tanto binários executáveis, que acho que é o que mais a gente pensa sobre compilação é gerar binários, certo? Mas também pode ser pacotes Debian, imagem de Docker ou uso de instalações de distribuições. Aí isso inclui também distribuições tipo Lux. Só que gerar o mesmo binário com a mesma hash idêntico inúmeras vezes é muito complicado. Você vai ter um conjunto de fatores que vai influenciar no binário resultante. Seja a versão das bibliotecas que você está usando, qual é a ABI que elas estão usando e que tipo de implementação da biblioteca pode influenciar no binário em si. Versão do compilador, qual compilador em si você está usando, se é GCC, se é TCC, se é algum outro compilador seu. Quais são as flags usadas no compilador, variáveis de ambiente e outros metadados como o timestamp, que é uma marca de que dia e hora aquele binário foi compilado. Tá? Esse é um dos metadados mais fáceis da gente lidar, mas também é o mais comum de gerar irreprodutibilidade num binário que a gente não se preocupou com isso. Tá? A questão é que esse problema de não conseguir gerar binários irreprodutíveis não é só do Guix e não é uma coisa muito nichada. Tem toda uma iniciativa chamada Reproducible Builds, que visa criar padrões de software e padrões de práticas de desenvolvimento de software que favoreçam compilações reprodutíveis. Na definição deles aqui, uma compilação é reprodutível se dados os mesmos código-fonte, ambiente, instruções, qualquer um pode recriar cópias idênticas bit a bit de todos os artefatos. Em essência, é que o mesmo código-fonte gera o mesmo binário sempre. E aí tem aqui o link, eu não vou me aprofundar muito nisso por falta de tempo, mas existe uma série de coisas importantes que você ganha quando você tem esse tipo de coisa. A mínima delas é que você garante que uma relação funcional entre o código-fonte que você está compilando e o binário. Você garante que aquele binário veio daquele código-fonte. Que ninguém, no meio do caminho, fez alguma coisa para influenciar esse binário para você. Certo? Mudar ele, tipo um man in the middle, só que no processo de compilação. Isso para supply chain attacks é muito importante. Tá? Mas a pergunta é como é que Guix gera ou garante esse tipo de reprodutibilidade? A primeira coisa é que... se o meu tempo acabar, pode me cortar, tá? Por favor. Ele é uma distribuição baseada em código-fonte, que nem Lintu. Então, os pacotes, na verdade, são receitas de compilação. Cada receita visa, digamos, empacotar ou transformar num objeto essa ideia de compilação. Então, ela vai representar da onde veio o código-fonte, qual é o código-fonte, quais são as bibliotecas usadas, qual é o compilador usado, e vai essencialmente pegar esse diagrama e transformar em código. Tá? E por fim, essas receitas são escritas em GnuGaio. É uma linguagem de programação derivada de Lisp e Scheme. Alguém já mexeu com isso também? Isso aí é uma coisa meio submundo. Se você nunca viu o código GnuGaio, está tudo bem, porque você vai ver agora. Vocês devem ter estranho o número de parênteses. Eu também estranhei no começo. Eu juro que você acostuma, é meio estranho. Mas o legal é que mesmo se você nunca leu coisa de Gaio, é um código extremamente legível. Isso é uma linguagem extremamente legível. Aqui a gente vê que tem um definer em cima, então ele está definindo alguma coisa, no caso é um pacote. Ele tem um nome de variável com a coisinha laranja de utils. Esse pacote tem nome, tem versão e tem da onde pegar o código-fonte ali, que é o parênteses serve com source. A gente pode ver qual é o método para ele baixar o código-fonte, no caso ele faz um fetch da internet. E tem até a URL, e a gente consegue entender que a URL é construída com uma série de apêndices, de concatenações de strings, onde ali no meio é usada a versão, que é uma variável que foi criada anteriormente. Então você vê que, apesar da gente nunca ter lido meio Gaio, é uma coisa que você consegue se virar nos 30 se você precisar pegar uma receita dessa do nada e ter que entender mais ou menos o que está acontecendo. E aí, como eu comentei, e aí tem essa coisa, muitos softwares compilam de maneiras mais ou menos parecidas. Se alguém já fez coisa do Linux from scratch, você deve ter cansado de rodar .configure, make e make install. Não sei se vocês fizeram isso, mas 90% do Linux from scratch é isso. Tá? Os outros 10% é a parte mais legal. Então, para abstrair isso, o Guix criou um sistema de build systems, que é aquele GNU Build System, que basicamente fala que esse software é esperado de se compilar com
configure, make install. E o resto da receita vai falar de flag de compilação, processo de compilação e como, de fato, você compila. Tá? Aqui é o restante da receita. A ideia não é dela inteira, mas vocês entenderem que normalmente aquele processo inteiro de compilação está representado via código aqui. As duas últimas partes importantes é que a gente também lista outras entradas, ou outras bibliotecas, que no caso o Perl, que é uma dependência de compilação para o diffutils, e alguns metadados como sinopse, inscrição, licença e a homepage do software. Então, quando a gente roda o git build diffutils, o que ele vai fazer é recursivamente compilar todas as dependências, no caso só uma, depois baixar o código-fonte e verificar a integridade com o SHA-256 que estava na receita, para garantir que aquele código-fonte é exatamente aquele código-fonte, criar um ambiente com somente as dependências daquela receita, então ali literalmente usando basicamente o Big Shell internamente, e com as coisas do build system, que no caso é o make, o configure, etc. Compila o pacote e ele vai guardar na loja, que é uma pasta, que é literalmente só uma pasta chamada /store, e aí tem todo esse nomezão aqui, que é uma pasta também, essa hash com traço o nome do pacote, que é uma pasta única para aquele pacote, e somente esse pacote vai ficar nesse ambiente. E aí, se a gente fizer um ls ali, a gente pode encontrar os binários como consequência dessa compilação lá. Tá? E aí, a segunda parte, eu vou voltar um pouco o slide, é como é que a gente costura esse sistema de pastas num sistema inteiro. Essa vai ser a segunda parte da apresentação, que eu vou falar do sistema puramente funcional de deployment. Tá? Então, se pacotes no Git é código-fonte, é receita, é texto, a gente pode versionar esses textos usando o Git. Isso é ótimo porque a gente vai ter também versões não só dos pacotes em si, como versões das receitas em si. E a gente pode guardar essas receitas no repositório Git e fazer esse nosso cara ser o nosso repositório de pacotes. Certo? Esse repositório de Git, que é usado como repositório de pacotes, é chamado de canal. E nesse caso, um commit do repositório Git equivale a um snapshot do nosso repositório de pacotes como um todo. Você faz um checkout no Git, você está, querendo ou não, abraçando versões dos seus pacotes, certo? E esse é um comentário importante. Gix é um projeto dentro do GNU. A gente tem uma definição mais estrita de software livre. E alguns softwares que são costumeiramente considerados software livres não entram no repositório oficial do Gix. Dois grandes assim, que eu senti falta foram o Firefox e o Linux normal. O Firefox porque ele tem algumas regras um pouco diferentes de redistribuição. Se não me engano, nessa lista de e-mails tem a explicação, pelo menos nessa época dessa lista de e-mails, você não podia vender cópias binárias do Firefox. Isso é uma restrição de distribuição que desconfigura ele como software livre. Certo? Detalhe. E o Linux é mais fácil de entender porque eles têm alguns blobs proprietários dentro do código-fonte. Então, a árvore do Linus Torvalds não pode entrar como ela está dentro do Gix. Tá? Esses tipos de softwares que não são exatamente software livres, mas que a galera usa muito, geralmente ficam alocados num repositório não oficial chamado non-Gix. Então, tanto o Firefox quanto o Linux normal estão lá dentro. Então, se Gix não dá Linux, o que eles oferecem para a gente em questões de kernel? Definir as opções. Primeiro é Linux livre, que eu não sabia até montar essa apresentação, mas tem um mascote bonitinho. Ele é autodidata, o mascote dele do Pinguim tomando bem é sacanagem. E o Rush, que é o kernel do GNU. Como curiosidade, para quem não sabe, o Rush é um kernel desenvolvido pelo pessoal do GNU, começou o desenvolvimento antes do desenvolvimento do Linux, mas Linux deslanchou e GNU nunca deslanchou dessa mesma forma. E parece que nos últimos, talvez, 10 anos, eu ando vendo mais movimentação para tentar fazer esse kernel rolar. Como curiosidade, só existem duas distribuições oficialmente consideradas como distribuições que estão funcionando com GNU, sendo o Debian e Gix. E aí, dessas distribuições mais em desenvolvimento em Unix, eu acho, e o Gentoo entrou, acho que bem recentemente para a lista, o pessoal não atualizou ainda. Eu não sei se ele entrou como desenvolvimento ou como uma distribuição que realmente funciona. Tá? Então, alguém já compilou Gentoo? Gentoo você tem que compilar tudo a partir do código-fonte, tudo, sem exceção.
Então uma instalação de Gentoo leva, tipo, vai uns 3 dias de compilação ali, porque você vai compilar tudo mesmo. E geralmente distribuições baseadas em código-fonte tem esse problema de você gastar muito tempo instalando o pacote, porque você tem que compilar a coisa. No Gix você não precisa compilar tudo. Porque a ideia é que se a compilação é determinística, e portanto o binário que eu gero é o binário que você gera, é o binário que você gera, se eu confio em vocês, eu posso baixar o binário de vocês e eu usar. Se eu quiser, eu posso questionar esse binário e eu compilar minha versão e comparar a hash dos binários resultados para ver se realmente é reprodutível e se não foi modificado. Mas em tese, se você tem alguém que você confia, você pode baixar e usar os binários pré-compilados. Esses caras a gente chama de servidores de substitutos, eles substituem um artefato obtido por compilação. O próprio repositório oficial do Gix tem servidor de substituto deles, e o Numix também oferece um servidor de substituto que eu tenho destacados em roxo. Então aqui, só para ilustrar, tem aí um processo de instalação do Emacs. Ele vai olhar, vai tentar procurar o Emacs em servidores de substituto primeiro, procurou no non-Gix, acho que não achou, procurou no oficial, achou e está baixando. Se ele não encontrar nenhum servidor de substituto, ele começa a compilar o Emacs para a gente. Tá? E você pode forçar para ele compilar também, mas isso não entra aqui ao caso. Então, agora eu vou falar de uma outra coisa que é muito legal que Gix faz. A gente vai voltar para a ideia de compilação. Que é entender que o compilador e as bibliotecas que a gente usa para o processo de compilação de artefato também são artefatos. E que, portanto, também tem o próprio processo de compilação. Com outros compiladores, que também são artefatos, que também precisam ser compilados. E aí você começa a ter esse problema cíclico de quem compila o primeiro compilador. Como é que você resolve esse problema de dependência cíclica que historicamente a gente criou no software? É muito comum numa linguagem de programação o compilador da linguagem de programação ser escrita nela mesma. Tipo, o pessoal comemorou quando o Go teve um compilador escrito em Go, por exemplo. E, sabe, GCC depende de C, C++ e Python hoje em dia para ser compilados, não sei porquê. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode tentar compilar tudo a partir de fonte e especialmente quebrar esse tipo de dependência cíclica de compilação? E Gix, felizmente, até onde a gente sabe, tanto eu quanto o pessoal da comunidade, somos a primeira distribuição a realmente conseguir resolver esse problema. Hoje não somos os únicos. NixOS, por exemplo, já conseguiu também resolver e fazer o que a gente chama de Full Source Bootstrap, que é literalmente compilar tudo a partir de código-fonte, e é tudo mesmo. E para resolver esse problema, Gix começa com uma linguagem de programação muito simples chamada Hex0 e um compilador para essa linguagem que tem 357 bytes de binário. O ponto é que esse binário é tão pequeno, mas tão pequeno, que qualquer um consegue abrir ele, examinar e ver que ele é honesto. Que ele não vai botar um backdoor na sua máquina, que ele não vai fazer um malware, que ele não vai fazer alguma coisa que não deveria estar fazendo. E, gente, 357 bytes é muita pouca coisa. É muita pouca coisa. É tão pouca coisa que cabe no slide. Esse aqui é o binário inteiro, tá? Do compilador. E aí todo o sistema, direto ou indiretamente, depende disso. Mas, pô, você olha para isso e fala, pô, eu não entendo de binário, eu não entendo de hexadecimal. Eu não entendo de, sabe, linguagem de máquina, no caso é para x86, para ver que esse cara está fazendo sentido. E o pessoal também pensou nisso, né? Como é que você faz essa primeira linguagem? Hex0, que é a linguagem de programação que esse compilador compila, é literalmente o binário com comentários. Então, esse é um pedaço do código-fonte do compilador. A gente vai olhar os bytes iniciais para ser um arithmetic number, e tem outros bytes no final que fala qual seria a instrução adjacente correspondente e o que está acontecendo ali. O que o compilador faz é, pega um arquivo de texto, olha para esse byte hexadecimal, converte para hexadecimal de fato, escreve no arquivo de saída, e tudo que é comentário, ponto e vírgula ou hashtag, ele deleta e foda-se. Tá. Nesse caso, não sei se vai dar para ver na apresentação, mas eu destaquei os binários do código-fonte ali. No comecinho tem o cabeçalho ELF, e ali no meio tem a parte que eu destaquei. E a gente pode fazer esse acompanhamento de pegar esse binário e fazer uma auditoria dele. E, de certa forma, confiar nele. E o mais legal é que essa linguagem é tão simples, mas tão simples, que quando você pega o compilador e compila ele, vai dar ele mesmo. Não sei quem é que foi o primeiro que escreveu o primeiro binário, mas aí já é um problema filosófico que eu ia entrar em detalhes. E o ponto é que com esse carinha, a gente consegue escrever um compilador em Hex0, que é um pouco melhor do que ele. A gente chama de Hex1, inclusive.
e depois eu consigo fazer outro compilador, e outro compilador até uma hora que eu chego num assembler. Do assembler eu começo a fazer um compilador de C, e várias iterações de compilação, de compiladores sendo compilados por compiladores, eu vou chegar no GCC e glibc. E aí o resto é normal. Tá bom? Isso encerra a parte de binários reprodutíveis. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos falar de implantação reprodutível. O que eu quis, como eu comentei no começo, Gix meio que se inspira ou reusa o sistema de implantação puramente funcional para software que foi extraído por NixOS e Nix, que foi a dissertação de doutorado desse cara aqui. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas o PDF está aqui e quem quiser entender bem a fundo, acho que a melhor coisa é pegar a dissertação e ler. Eu achei bem acessível quando peguei para ler, não li inteiro. Tá? Eu li um pouco para fazer essa apresentação aqui. Então o que eu vou falar agora é mais ou menos como fazer bem o básico de como aquelas pastas que a gente viu, .gnu, .store, viram um sistema e viram essa coisa de um sistema que quando eu instalo um pacote, o outro usuário não é influenciado pelo meu ambiente. Tá bom? Então, só um comentário antes disso. O nome Gix vem justamente da junção de Guile com Nix. E eu acho isso aqui muito bonito porque Guile é a linguagem de programação que a gente usa para descrever compilação e Nix é o sistema que a gente usa para implantar software. Então a gente tem essa dualidade, não é bem dualidade, mas essas duas coisas principais que é compilar e instalar software. E Gix meio que abraça essas duas coisas no nome, usando duas tecnologias. Então, só relembrando aqui, eu estou usando o Git Shell para rodar um tree, sem ter que instalar tree na minha máquina e ver todo o sistema de arquivos da pasta que tem a hash traço de filters, que veio um artefato que a gente compilou anteriormente. Se vocês estão acostumados com empacotamento Debian, vocês devem reconhecer esse sistema de arquivos como realmente aquele tarballzinho do data.txe que um pacote Debian tem. E geralmente distribuições tradicionais como o Debian precisam de root para instalar pacote na máquina, porque o que eles vão fazer é pegar esse tarball e descomprimir no root da sua máquina. E como estão escrevendo no root, eles precisam de permissão de escrita para fazer um merge das pastas, /bin, /etc, etc. No Gix, a gente faz isso com um link semântico. Então, ali é um erro do meu path. Tem algumas coisas no path, mas eu quero destacar essas duas linhas que tem coisas coloridas, que vai para um arquivo chamado .gix-profile. Se eu faço um ls-l nesse arquivo, que está na minha home, eu vou para esse outro arquivo aqui, que é /gix, profile, brusa, arthur, gix-profile. Esse cara é em si também um link semântico. Tá? Esse primeiro link semântico aponta para um outro link semântico que fala em que geração de sistema eu estou. Se eu estou na geração 1, 2, 3, ou no caso da minha máquina, geração 16. E para você ver isso tem ali o gix-profile -16-link. E adivinha só, ele também é um link semântico e vai para um item da loja que é versionado com o mesmo sistema de versionamento do resto do sistema. Esse arquivo que está na loja é uma pasta que vai imitar um sistema de arquivos Linux normal. O Unix, na verdade, normal. Então vai ter o /bin, vai ter o /etc, vai ter o /osr e assim por diante. E os arquivos dentro desse sistema de arquivos são links semânticos para os arquivos compilados no resto dos itens da loja. Então você tem toda uma cadeia de links semânticos que constrói, em essência, uma pasta para o seu path. Então quando você roda um ls, ele vai procurar, vai olhar em gix-profile, aí vai olhar para a pasta gix-profile-16, que olha para essa pasta, que vai encontrar o ls, que está numa outra pasta, que é onde está o seu CoreUtils, ou seu... eu esqueci a versão em Rust. Mas tá, é um desses dois, tá bom? Nesse caso, para instalar o software, a primeira coisa que o Gix faz, no caso instalando o GitUtils, é baixar o pacote, colocar na loja, que é da direita para a esquerda o fluxo, tá? Ele vai construir isso aqui realmente da direita para a esquerda. Então baixar o pacote e colocar na loja, depois você vai criar um novo link, um novo perfil, que é o que a gente chama desse ambiente com links semânticos, com uma cópia de todos os links que você tinha antes, mais as coisas para o GitUtils. Terminou de fazer esse link, ele cria um novo link para a geração 17, que vai ser a minha próxima geração, e terminou esse processo, ele atualiza o .gix-profile para apontar para a geração 17.
me arrependi do Diffuse Tools, para eu reverter esse processo, eu só mudar para a geração anterior. Tá? E tudo isso, se você notar, o Gix Profile está na minha home, não está na home de outro usuário, e é assim que ele garante que o Diffuse Tools está instalado só no meu usuário e não no outro, ou de certa forma de forma independente. Além disso, esse sistema de loja permite que, se o outro usuário instalar um Diffuse Tools e for exatamente o mesmo que o meu, a gente não vai ter duplicação de arquivos. Todo mundo compartilha a mesma loja, e o sistema da loja é somente leitura. Então nem eu, nem outro usuário consegue editar esses binários aqui e fazer alguma besteira. Tudo bem? Então a gente viu que esse sistema também não precisa de estudo para fazer todo esse processo, e é por isso que em Gix você não precisa de estudo para instalar coisas para o seu usuário. Cada aplicação dessas tem a sua árvore de diretórios, bin, USR, documentação, Tem. Não compartilha do sistema. Não compartilha do sistema. Se eu colocar o Gix no meu Debian, não vai influenciar em nada. Não deveria influenciar em nada. Tudo binário que é gerido pelo Gix fica em /GNU/stop. Esse é um comentário bom. O Gix estava disponível no Debian até ano passado, só que o Gix ele tinha eu não sei muito bem essa parte, tá? Mas ele parou de lançar versões novas e virou um modelo meio rolling release. Eu não sei se é uma coisa que o pessoal tomou iniciativa para fazer, porque como você tem um negócio de rollback, você pode desfazer, então se o seu sistema quebrar no Groovy, você pode selecionar a geração 17 ou 16. E aí, então o pessoal parou de fazer as novas versões, então parou de atualizar o pacote do Debian, aí juntou muito código, que não foi lançado para a versão do .deb do Debian, descobriram uma vulnerabilidade, o mantenedor do pacote não conseguiu fazer o backport da correção da vulnerabilidade, e o pessoal decidiu tirar o pacote Debian do repositório, para lançar a versão 12 agora. Mas sim, você pode instalar Gix como gerenciador de pacotes no Debian, se tudo der certo, talvez daqui uns meses o pessoal consiga corrigir e fazer Gix sobre Debian, de novo. Mas uma das coisas boas também que o Gix faz é que ele não te faz você se prender no jardim dele. Você não tem que instalar a distribuição inteira para usar ferramentas. Se você usa Docker, você pode gerar coisas de Docker com Gix, por exemplo. Mas tem uma outra coisa que é bem legal. Em distribuições tradicionais, quando você atualiza o pacote, a atualização do pacote é baseada em subscrita de arquivos. Então você tem lá seus arquivos do Vim ou do Diffuse Tools, que a gente tem bastante, e quando você atualiza, você sobrescreve. Se alguma coisa acontece com a sua máquina, deixa cair a energia, o seu pacote não é atualizado completo nessas distribuições tradicionais. Você pode cair num estado que você não está nem na versão 1 e nem na versão 2 de um pacote, está em intermediário. E eu não sei o que administradores de pacotes tradicionais fazem para tentar lidar com essa situação. Para Gix, atualizar um pacote, instalar um pacote, no final das contas vira atualizar esse link semântico. E essa operação é atômica para o kernel Linux. Ou você faz ou você não faz, não tem meio termo. Então quer dizer que instalar um pacote, remover um pacote, fazer um upgrade, tudo isso é o que a gente chama de transacional, é uma transação. Ou acontece ou não acontece, não tem meio termo. Isso é muito bom para administrador de sistema, que você está ali atualizando, aí seu servidor caiu e aí você pode, em tese, cair num estado meio estranho ali, tá? Mas, beleza, esse sistema é muito legal, mas tem alguns pacotes que meio que parece que precisa de root para você ter que fazer alguma coisa com eles, né? Tipo o kernel. O que impede de um usuário tentar instalar um kernel dele e tentar botar no próprio kernel? Acontece que realmente existem alguns pacotes que precisam de root para serem manipulados. E todos esses pacotes, todo esse sistema base é o que é descrito no /etc/config.scm, que é a extensão para esquema. E aí tudo que você consegue cuidar você mesmo pode ser descrito com um arquivo de configuração na sua home. Então a ideia é que realmente você está pegando o sistema base, que é o vermelhinho, e está adicionando coisas em cima. Ou o Gix também simplesmente faz essa coisa mais interativa de você instalar os pacotes, remover os pacotes e ter um ambiente mais costumeiro. Tá bom? Você não é obrigado a descrever o sistema, mas pode. Todavia, para você atualizar seu sistema, para atualizar o kernel e tudo mais, basicamente atualizar o que está descrito no /etc/config, você roda esse último comando aqui como root, e tem que ser como root. Tá? Já para atualizar a coisa da sua home, tem esses dois comandos aqui. Você pode testar
usando o Gix Home Container. Você vai gerar um container com essa nova home. E se você quiser realmente aplicar as modificações, você usa o Reconfigure. Um exemplo de Gix Home, para vocês terem uma noção do ambiente, é esse slide aqui. Ali eu listo 2 pacotes só, Git e Vim. E o legal é que você tem uma série de extensões na linguagem de programação Guile para gerar arquivos de configuração, criar e manter arquivos de configuração dos seus arquivos .files. Então aqui eu fiz um exemplo de como configurar Git usando esse grande arquivo de configuração do Gix. Então, sabe, toda vez que você vai pegar uma máquina nova, aí você vai fazer um push no repositório, tem que falar quem é você, para Git você não precisa. Você só pega o seu arquivo master, digamos assim, da sua home, aplica ele e pronto. Já estamos acabando. Alguma dúvida? Então, para contribuir, tem várias coisas. A primeira, eu acho que a mais legal é usar. No site oficial do Gix, é o gix.gnu.org, tem máquina virtual de Gix. Se você não quiser instalar em nada, numa máquina física. É o que eu recomendo para pessoas que querem entrar no primeiro contato com o Gix, porque o jeito que ele instala desfavorece o dual boot. Eu vou explicar um pouquinho disso, porque o Ruby também é versionado naquele /etc/config, e aí, se você não souber muito bem o que está fazendo, fazer um dual boot com o Gix às vezes é um pouco complicado. Tá? Se você pegou a máquina virtual, instalou e gostou, aí acho que vale a pena pegar a imagem. Essa última versão estável, 1.5, que lançou esse ano, tá? Tentando matar aquele atraso que eu comentei do pessoal parar de atualizar as versões estáveis. O pessoal voltou a fazer releases e, se tudo der certo, a gente atualiza o pacote do Debian para o 1.5. E instalar numa máquina que você não usa sempre e experimentar lá. Depois que você gostar, instala na máquina principal e seja feliz. Tá? Outra maneira de contribuir com traduções. Então, a gente usa o WebLate, é uma instância. Aqui eu não peguei o URL, tá ali o URL, translate.codebag. Codebag é tipo GitHub, só que é uma fundação sem fins lucrativos. Tá? Então, inclusive o código que você pode contribuir é pelo Codebag. Eles têm essa instância de Translate, de WebLate, para traduzir todos os componentes. Eu não conheço o resto da comunidade do Brasil, do Gix, mas pelo visto o pessoal, a gente meio consegue dar um pouco de conta de manter o que a gente já conseguiu traduzir, mas tem componentes que a gente não consegue avançar, porque o trabalho é muito. Tá? Outra coisa que você pode fazer é contribuir código contra o pacote. O Gix tem muitos pacotes mesmo, e todo dia a gente está mergeando novos pacotes. E uma das vantagens da gente ter nossos pacotes como código-fonte é que todo o nosso processo de contribuição é usando o Git. Então, tem pega tarball, faz FTP para um servidor, faz coisas assim. Você quer adicionar um pacote, foca o projeto, coloca a receita, abre um PR, espera a review, e aí, se falarem não, vão te dar um bom motivo. Se falarem sim, mergeou e você vira um contribuidor. Uma outra coisa muito boa é que toda a comunidade do Gix é extremamente amigável. Eu estou lá quase um ano, eu não encontrei um único babaca, e toda a comunicação que eu vi entre terceiros também é muito legal, sabe? Ninguém xingou ninguém, não tem muito nada. A única discussão de toxicidade foi do Gix com alguns contribuidores upstream de alguns softwares específicos. E se você gostou, quiser contribuir, eu criei um grupo no Telegram para tentar juntar mais gente interessada em Gix. Não sei se der alguma coisa, pode chamar. Tem aqui o link dos slides, de novo a renda do Mastodon. E se você tiver qualquer interesse em Gix, pode entrar no grupo, tenta instalar a máquina virtual. Se tiver problema, pode me mandar ajuda. Vamos conversar e tentar, talvez, aumentar o número de usuários, porque o pessoal que estava me zoando que existem 2 usuários, o criador e eu, de Gix. Tá? E é isso, gente. Dúvidas? Imagina isso. Eu ia perguntar justamente se você tinha a ideia do volume de usuários no Gix. Mais do que 2 dígitos. Tem muito usuário. É que assim, é muito. Eu não sei quantos. Não sei mesmo. A gente não tem nenhum tipo de telemetria para ver isso, que eu saiba. Mas ele é muito forte na França, porque os criadores são franceses.
Então, talvez lá tem evento presencial que o pessoal se junta, tipo um mini DevConf, lá tem umas coisas. Aqui no Brasil é bem fraco. Eu acho que no Brasil tem tipo 5 pessoas ativas contribuindo, que é o que eu vejo nos logs de tradução. E o pessoal de fora eu não sei. Legal. Bom, interessante ver umas coisas diferentes, eu nunca tinha ouvido falar. Nem no Nix. É bom. Obrigado. Imagina. É isso.